Muito bem. Quais são os assuntos de hoje, segundo o plano de aulas? Oi? Isso é lista para entregar hoje, amanhã, né? Mas tem... O assunto de hoje se refere à lista que é para entregar na semana que vem. O de hoje é a amostragem, né? Amostragem, teorema de Nyquist. Bom, lembram da classificação de sinal contínuo e discreto? Tem um sinal aqui qualquer. Esse sinal é contínuo ou discreto? Contínuo. Por quê mesmo? Ele está definido para qualquer instante de tempo aqui, né? Qualquer valor real da variável independente t. Esse sinal aqui, ó, aqui a gente tem um n, e aqui um x de n. Eu vou chamar esse aqui de d, e esse aqui de c, só para não ter o mesmo nome. xc e xd. Esse xd é contínuo ou discreto? Discreto, né? Só está definido para valores inteiros de n. Aqui seria o n igual a 0, n igual a 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, e assim por diante. Esse aqui é um sinal discreto. Então, sinais discretos. Quanto vale o x de n aqui nesse instante? Não vale 0, né? Porque ele não está definido. Só está definido para valores inteiros da variável independente n. E a gente pode definir esse x de n como resultado da amostragem temporal do sinal x de t. A gente diz que entre cada duas amostras consecutivas, passa-se um instante de tempo ts, S de sampling, amostragem em inglês, né? Sampling. Um instante de tempo ts. Então, a cada instante de tempo ts, eu vou lá e obtenho uma amostra. Então, eu posso definir esse xd de n assim, ó. É igual ao x de n vezes ts. Está aqui uma forma de eu saber qual é o valor em cada amostra, né? Definir o sinal discreto a partir de um sinal contínuo. E a maioria dos sinais discretos com os quais a gente se depara na prática são resultado da amostragem de um sinal contínuo, de um processo contínuo. Muito bem, a amostragem é isso aqui. Saio do sinal contínuo para um sinal discreto. Aí vem as complicações da amostragem. Para a gente entender as complicações, entender quais são as limitações na hora que a gente vai amostrar um sinal, a gente vai definir um modelo contínuo de sinais discretos. E aí, através desse modelo contínuo de sinais discretos, a gente vai ver que problema pode aparecer aqui e como contornar esse problema. A gente vai dizer que o xd... Vamos definir um xd de t aqui. Esse d é o mesmo d daqui de discreto, só que vejam que esse sinal é contínuo, porque ele está entre parênteses aqui em função de t. Eu vou definir ele como
o x contínuo de t, vezes um trem de impulsos. O que é um trem de impulsos? Um trem de deltas de Dirac. Melhor fazer aqui do outro lado já. Vamos definir o sinal P de t. É um trem de impulsos. Então, a cada instante de tempo TS aqui, 2TS, 3TS, que é o meu período de amostragem, menos 1TS, 0, eu vou lá e vou colocar um delta de Dirac. Um impulso unitário. Um aqui em 0 também. E assim por diante. Infinitos impulsos unitários. Então, esse cara aqui é um somatório. Como é que eu representei aqui? N indo de menos infinito a infinito do que? Para dar esse cara aqui. Amplitude unitária aqui de cada um deles. Isso aqui é delta de t, mais, que sinal é esse aqui? Só esse carinha aqui. Delta de Dirac, é o delta de t também? Delta de t menos ts, né? Delta de t menos 2ts, mais delta de t menos 3ts, então fica delta de t menos n. TS. Esse é o trem de impulsos, a gente define ele assim. E aí eu vou multiplicar esse trem de impulsos pelo sinal contínuo aqui. E aí o meu xd de t. Bom, o que acontece quando eu multiplico um delta de Dirac por um sinal qualquer contínuo? Ao invés de valer 1, ele vale o valor do sinal naquele instante de tempo, né? Então, na verdade, o sinal vai modular aquele trem de impulsos lá. Tem esse sinal contínuo original ali, ele vai modular meu trem de impulsos. Então eu vou ter um monte de deltas de Dirac aqui. Beleza, esse sinal aqui está no meio do caminho entre o contínuo e o discreto. Ele é um sinal contínuo, ele está definido para todos os instantes de tempo. Aqui no intervalo entre dois impulsos, ele vale 0. Aqui ele tende a infinito, né? Com área sempre igual ao valor do sinal ali. Só que ele parece discreto, né? E esse é o modelo que a gente vai usar de um sinal discreto para a gente utilizar as ferramentas de sinais e sistemas aí que a gente conhece, que são definidas para domínio contínuo, né? A gente define um sinal discreto como isso aqui. O sinal contínuo multiplicado por um trem de impulsos. Vamos ver como é que fica o espectro desse cara aqui. E aí a gente vai considerar que o espectro do sinal discreto é o espectro desse cara aqui. Para isso, a gente precisa saber qual é a transformada de Fourier do trem de impulsos. Que seria se a gente está chamando ele de P minúsculo, de T, que nome a gente pode dar para a transformada de Fourier dele? Para a gente continuar usando a mesma notação que tem usado aí na disciplina. Pzão de ômega ou J ômega, depende de qual que é o autor, né? Eu sigo a terminologia lá do Latte e uso só ômega. Mas sempre, quando aparecer o ômega em alguma expressão ali, ele vai estar multiplicado por J, então dá na mesma. Né? Não vou deduzir aqui a transformada de Fourier de um trem de impulsos. Quem quiser a dedução tem lá no Latte. Em algum lugar, ou no vídeo, ou na descrição lá do material da aula, eu indiquei lá em qual capítulo está essa dedução.
A transformada de Fourier de um trem de impulsos também é um trem de impulsos. É assim, ó, 2π sobre Ts somatório n de menos infinito a infinito, delta, aqui, quem que é a variável independente aqui, nesse caso? Não é t, né? Não, é um espectro. Um espectro, quem que é a variável independente? Aqui, ômega, né? Ômega menos n ômega s. Isso aí. É esse trem de impulsos aqui. Sendo que ômega s, vamos lá, onde ômega s é igual a 2π sobre Ts. Claro, ômega s é a frequência angular em radianos por segundo correspondente a esse período aqui. Então, frequência em hertz é 1 sobre período, a frequência angular é 2π vezes a frequência em hertz. Vamos ver o espectro desse cara aqui. Desse P de ômega, o nosso trem de impulsos. Ele é um sinal real, né? Tem fase zero. Então, nem preciso separar em magnitude e fase. Qual vai ser a magnitude desses impulsos aí? Aqui no domínio do tempo é 1, né? E aqui? 2π sobre Ts, né? Então já dá para ver aqui que quanto... ele vai estar espaçado em ômega s. 2 ômega s, 3 ômega s. Dá para ver aqui que quanto maior for o período de amostragem, menor vai ser a amplitude do sinal amostrado, né? Por esse modelo aqui. Então, eu coloco impulsos ali com amplitude 2π sobre Ts. Então, curiosamente, o espectro de um trem de impulsos também é um trem de impulsos. Aqui é ômega s, amplitude 2π sobre Ts. Esse é o espectro. Como é que fica o espectro desse XD de T aqui? Que é esse cara. Esse cara aqui é o resultado da multiplicação do sinal contínuo com o trem de impulsos, né? Se eu quiser ver o espectro no domínio da frequência, a multiplicação vira o quê? Convolução, né? Então, o espectro aqui do... Qual que é o nome do cara? Xão de ômega. Ele vai ser... Tem uma constante na frente, né? Eu faço a transformada desse, daí faço uma convolução aqui e aparece uma constante na frente, né? 1 sobre 2π. Aí é xão C de ômega. Não sei quem é ainda, vamos inventar um espectro para esse sinal ali. Convoluído com T de ômega. Vamos dizer que o espectro desse cara aqui, vamos inventar aqui um formato, só para a gente poder fazer o raciocínio. Vamos dizer que ele tem esse formato aqui, ó. Com amplitude máxima A, e aqui ele vai de menos 2πb
até 2πb. Por que 2πb? Porque eu vou definir um b em hertz aqui. E aí, se eu estou falando em radianos por segundo, aqui essa frequência máxima do sinal em hertz é 2π vezes... o equivalente em radianos por segundo é 2π vezes o máximo em hertz. Né? Então, digamos que eu tenho um sinal cuja frequência máxima é b hertz. A partir dali, ele não tem mais componentes de alta frequência. É um sinal limitado em banda. Qual é o resultado da convolução, então, desse sinal aqui com esse sinal? Cria um monte de cópia desse aqui, né? Então, vamos colocar lá quem seria o xão D. Xão D de ômega. Bom, as amplitudes dessas cópias vai ser o A dividido por 2π vezes 2π dividido por TS. Então vai ficar A sobre TS, né? A amplitude dessas cópias. Aqui é A sobre TS. Aqui eu estou em 0 radianos por segundo. Qual é essa frequência aqui? Oi? WC? Não tem um ômega C aqui. Esse ômega S aqui, né? Que eu vou pegando essas cópias e colocando uma aqui, uma aqui, uma aqui. Estou convoluindo com esses deltas de Dirac ali, né? Então, aqui é o ômega S. Aqui 2 ômega S. Aqui menos ômega S, menos 2 ômega S, assim por diante. Aqui, o sinal vai ter a mesma largura, né? 2πb menos 2πb. Aqui eu vou ter ômega S mais 2πb, ômega S menos 2πb, 2 ômega S menos 2πb, e assim por diante. Bom, esse aqui é o modelo do espectro do sinal discreto. Então, se eu tenho um sinal discreto, uma coisa interessante que acontece é que o espectro dele é periódico. Ele vai se repetir a cada ômega S aqui, que é o inverso do período, vezes 2π, né? Ele vai se repetir infinitamente, o espectro do sinal. Então, sempre que vocês forem ver a representação do espectro de um sinal discreto, normalmente no computador, a gente está vendo de um sinal discreto. Vai estar limitado lá, normalmente está sendo exibido só daqui até aqui. Porque a partir daqui eu tenho a mesma coisa, vamos lá. A partir daqui, o que eu tenho para a direita aqui é a mesma coisa que eu tenho aqui, né? Andando para a direita aqui, eu estou andando para a direita aqui. Andando para a esquerda, eu estou andando para a esquerda. Ele se repete. Então, o espectro vai até quanto? Qual que é a frequência máxima que pode ter um sinal discreto aqui? Sim, esse é um outro problema. Mas se ele é periódico aqui, qual que é a frequência máxima que eu posso ter? Que a partir dali, na verdade, eu estou dando a volta, estou voltando para cá. É essa aqui, né? Quem é essa frequência? Digamos que é metade dessa, né? Então é ômega S sobre 2 aqui. Quer dizer que o espectro de um sinal discreto sempre está limitado de ômega S sobre 2 até menos ômega S sobre 2 até mais ômega S sobre 2. Ou seja, eu posso representar somente assim, ó.
menos ômega S sobre 2 e ômega S sobre 2. Xão D de ômega. Esse cara aqui está por aqui. A sobre TS. 2πb menos 2πb. Nem preciso desenhar as outras cópias aqui. Coloco a escala do gráfico só daqui até aqui. Eu sei que o resto se repete. Esse sinal é periódico. É um espectro periódico. Aí tem um outro problema, né? Que ela falou lá. Se no sinal, no espectro original, eu tiver frequências que ultrapassam aqui esse ômega S sobre 2, o que vai acontecer? Vamos supor que eu tenho lá um sinal contínuo cujo espectro é assim, ó. Vou desenhar um triângulozinho aqui. E o ômega S sobre 2 está aqui, ó. Ômega S sobre 2. Menos ômega S sobre 2. Então, o ômega S está aqui. Ele passou da metade do ômega S. Na hora que eu amostrar, pegando o modelo contínuo aqui do sinal discreto, eu vou ter o xão D ômega. Vou amostrar com essa frequência aqui. Ômega S. O que vai acontecer com esse cara? Eu vou ter aqui espectros que se sobrepõem, né? Agora, lembrem-se que isso aqui é uma soma, né? É uma soma de cópias deslocadas. Eu estou convoluindo com uma soma aqui de deltas de Dirac. Então, na hora de somar todo mundo aqui, nesse caso aqui, que são retas, né? A soma dessas retas aqui vai dar uma constante, né? As duas retas aqui com a inclinação uma oposta da outra, vai dar uma constante aqui. Então, eu vou obter um espectro assim. E aí temos um problema. Quando eu sei que essa regra aqui foi respeitada na hora de amostrar o sinal, eu conheço as cópias espectrais ali, né? Elas vão se repetindo periodicamente, eu pego a de mais baixa frequência aqui e digo, esse é o meu sinal original, o espectro original. Se não foi respeitada essa regra, eu sei que nesse intervalo aqui tem a soma desse cara aqui com o começo da próxima cópia ali, né? Eu conheço o resultado da soma aqui. Eu não sei quem são essas duas componentes somadas. Então não tem mais como separar esse sinal aqui. Como é que funciona, uma vez que eu tenho um sinal discreto, como é que funciona a recuperação do sinal contínuo de volta? Se eu tenho uma cópia aqui em banda base e outras cópias moduladas, como é que eu recupero essa aqui e mato as outras? Oi? Um filtro que tipo? Passa baixo. Então, se eu tiver um filtro passa baixo aqui, uma frequência de corte, pode ser ômega S sobre 2, né? Quer cortar aqui, bem no meio das duas cópias. Se eu colocar aqui o XD de ômega, o que vai sair aqui
é uma cópia do espectro original, né? O espectro original se chamava XC de ômega, mas é uma cópia com amplitude diferente, né? Multiplicado, dividido por TS, né? Só vai ter uma diferença de amplitude aqui. Atenuação ou amplificação. Depende das constantes que a gente usou aqui. Mas, enfim, tem uma cópia aqui do sinal original, né? Agora, se tiver sobreposição aqui, daí ferrou. O que eu vou recuperar nesse caso aqui, não é esse cara. Se eu cortar aqui, o que eu vou recuperar lá? Eu vou ter um XC, né? XC de ômega, assim, né? Que não é meu sinal original. Então, por isso, na hora de escolher uma frequência de amostragem, a gente tem que respeitar esse critério aqui, que é o critério de Nyquist. Critério de Nyquist. Nyquist é o cara que formulou esse modelo aí. E quem é a taxa de Nyquist? Ômega S é a taxa de amostragem. Taxa de amostragem. O ômega S sobre 2 é a taxa de Nyquist, que é a frequência máxima em radianos por segundo que o meu sinal pode ter. Uma vez que eu defini a frequência de amostragem, o sinal tem que ser limitado em banda em menos da metade da taxa de amostragem. Já vou mostrar por que é menos da metade e não é menor ou igual, né? Não é exatamente a metade. Bom, se eu defino a taxa de amostragem, eu tenho que filtrar o sinal aqui para não ocorrer esse problema ali chamado aliasing. Não coloquei o nome aqui, né? Esse problema aqui se chama aliasing. E até onde eu sei não tem um termo traduzido aí em português. Pode ser que tenha, se alguém quiser procurar aí. Esse problema se chama aliasing. Quando eu tenho sobreposição das cópias espectrais aqui, volto para o sinal contínuo e essa sobreposição me impede de encontrar o sinal original lá. Tá. Se eu defino a taxa de amostragem, tenho que filtrar o sinal em menos da metade da taxa de amostragem, né? Se eu dou um sinal aqui, com uma determinada banda, e eu peço para escolher a taxa de amostragem, aí vocês, usando o critério de Nyquist, vão escolher uma taxa de amostragem qualquer que seja maior do que o dobro da frequência máxima do sinal. Essa é a lógica aqui. Se eu dou o ômega S, quero saber onde eu tenho que filtrar aqui. Se eu dou a frequência máxima, quero saber quem pode ser o ômega S. É isso que aparece lá nas provas. Agora, vamos fazer uns exemplos aí. Teorema da amostragem. Eu adicionei um link aqui para esse Google Colab aqui. Tem aquelas funções que eu já tinha definido a outra vez para mostrar espectro, salvar arquivo WAVE, carregar arquivo WAVE. Eu preciso carregar aqui... primeiro vamos fazer o exemplo do cosseno aqui. Eu estou definindo aqui uma frequência de amostragem, sample rate, de 4.410.
E aí eu vou criar um cosseno aqui, começar com 500 Hz. Aí eu vou exibir o cosseno. Bom, o que está acontecendo aqui? Eu fiz um display, então ele mostrou o cosseno aqui, executa automaticamente. Ele está exibindo o cosseno discreto aqui. Esse sinal discreto é o cosseno que eu gerei aqui, ó, com a função cos aqui, numpy.cos, que é uma função nativa aqui do NumPy, que é uma biblioteca do Python. Eu estou exibindo um trecho aqui do cosseno, e esse sinal com cara de contínuo que vocês estão vendo, já é a reconstrução do sinal discreto. Essa função aqui, stemTime, então ela exibe o sinal discreto e faz aquele processo de colocar o sinal discreto, fazer um modelo contínuo do sinal discreto, colocar num filtro passa baixa para pegar só a componente de banda base, né? Excluir as componentes moduladas. Essas distorções que vocês veem aqui, no início e no fim, é porque esse cosseno tem duração limitada, né? E, então ele não é um cosseno perfeito. Na hora que eu faço aquela filtragem passa baixa, esse trecho aqui depende do que acontecia lá no tempo negativo, assim como esse trecho aqui depende do que acontece no tempo um pouco depois desses 12, 13 milissegundos aqui, que tá sendo representado como zero, né, porque ele tem duração limitada. Então, só por isso vocês vão ver essas distorções no início e no fim. Mas, tirando essas distorções, o sinal está bonitinho ali, reconstruído. Se eu tenho uma frequência de amostragem de 4.410 Hz, qual que é a frequência máxima que eu posso representar no espectro ali? Não é bem metade, é menos da metade. A metade disso seria 2.205, né? Então eu vou fazer um cara aqui de 2.200. Ali. Ó, ele está bem próximo da frequência máxima que eu consigo representar. A frequência de amostragem aqui está a mesma. A distância entre as amostras é a mesma de antes. Se eu aumentar a frequência desse cosseno aqui, o que vai acontecer? Eu estou em 2.200, vou para 2.300. Esse cosseno aqui eu defini como 2.300, 2π vezes 2.300t. Na hora de amostrar, eu não consigo fabricar aqui um cosseno com uma frequência maior do que a metade ali, 2.205. Se eu colocar exatamente 2.205, vamos ver o que vai acontecer. O cosseno até dá. Eu consigo representar um cosseno na frequência de amostragem. Vamos desenhar aqui. Como que é o espectro do cosseno? Dois impulsos, né? Seria um impulso aqui e um aqui. Se eu amostro ele no dobro dessa frequência aqui, vamos chamar de ômega C, então eu tenho uma cópia dele aqui, aí uma cópia centrada lá no dobro, então vem um impulso aqui e um aqui, né? Esse vai ficar com o dobro da magnitude e esse aqui com a magnitude original. Depois, no dobro da frequência de amostragem, vai dobrar aqui a magnitude dele, né? Aí, depois eu passo um filtro passa baixo aqui e recupero um cosseno com o dobro da magnitude. Se eu fizer isso com um seno, não vai dar certo. Como que é o espectro do seno? Também é dois impulsos, mas eles são
Eles têm sinal invertido e eles são imaginários, né? Eu não lembro qual que é o positivo e qual que é o negativo. Digamos que o da direita é o positivo. Na hora que eu vou criando cópias aqui, o que vai acontecer é que eu tenho uma cópia original aqui em banda base, depois eu tenho uma centrada no dobro da frequência que vai fazer isso aqui. Esse com esse. Depois esse com esse. E vai acabar cancelando, o resultado é zero, se eu mostrar um seno exatamente na frequência de amostragem. Vamos colocar aqui, ó. Vejam que eu estou gerando cosseno com amplitude unitária aqui, então a amplitude sempre é 1. Eu vou gerar um seno. Tem um sinal maluco aqui, mas vejam a amplitude máxima dele aqui. 1 vezes 10 na menos 14. Quer dizer, isso aqui é lixo numérico dos cálculos que eu estou fazendo. É só resíduo numérico dos cálculos. Isso aqui equivale a zero, né? 1 vezes 10 a menos 14. E aí, na hora de executar o arquivo wave ali, eu sempre faço a normalização, né? Então, ele vai pegar esse lixo aqui, vai colocar num volume máximo e vai executar. Então, aparece zero aqui se eu tentar criar um seno nessa frequência, né? Se eu quiser um seno numa frequência um pouquinho menor, 2203, tá lá. Por que ele está começando com uma amplitude menor aqui? Por causa daquela história ele estar truncado no tempo, né? Vamos colocar 2200. $2100. Beleza, 2100 já sai direitinho. O sinal discreto aqui, ele pode estar com uma cara estranha, né? Mas, na hora que eu corto as componentes espectrais que não são aquelas da banda base, ele reconstrói direitinho aqui um seno, olha só. Esse seno em preto aqui foi reconstruído a partir desse sinal discreto. Se eu colocar uma frequência... Bom, estou com 2100 aqui. 2100 eu consigo gerar, então, né? Nessa frequência de amostragem. Algo maior do que 2200, lembrem-se que... Deixa eu ver se o esboço está ali. Não está mais. O sinal discreto é periódico, né? Então, ali eu estou fazendo cosseno. O sinal discreto vai até o ômega-s sobre 2. E aqui, menos ômega-s sobre 2. De forma que se eu andar para a direita aqui, na verdade eu estou dando a volta e vindo para cá, né? Porque ele é periódico. Então, um cosseno que está aqui está bem comportado. Mas se eu tentar colocar ele um pouco além desse ômega-s sobre 2, ele vai voltar para cá. Então, digamos que eu vou lá colocar quase ômega-s, quase o dobro da frequência máxima aqui. O que vai acontecer? Ele vai voltar para cá, quase no zero. Então, se eu colocar algo muito próximo de ômega-s, por exemplo, na verdade eu estou fazendo algo muito próximo de zero. Esse volta para cá e esse dá a volta e volta para cá. Vamos ver isso acontecer ali. Esse aqui, deixa eu colocar cosseno de novo. Cosseno de 2100, sendo que a frequência de Nyquist é 2205, né? Então está aqui o espectro dele. Vejam que o espectro é exibido só até a frequência de Nyquist. Aqui está em Hertz. Se eu tentar colocar algo maior, por exemplo, 3000,
na verdade, eu vou ter algo de frequência mais baixa, olha só. Ele vai dar a volta e vir para cá. Qual que é o... Se eu colocasse algo, para ter algo próximo de zero ali, eu posso colocar algo próximo da frequência ômega S, né? Qual que é a frequência de amostragem aqui? 4.410. Se eu fizer 4.300 frequência, eu tenho aqui um cosseno de frequência baixíssima, né? Está aqui ele. Então, esse sinal aqui, esse cosseno, foi gerado com essa expressão aqui. 4.300 vezes 2π vezes t. E ele resulta num sinal de frequência super baixa aqui, porque ele deu a volta no espectro, que é periódico, né? Então, esse é o primeiro fenômeno que eu queria mostrar para vocês aí. Aí fica disponível lá para vocês brincarem com esse script aqui. Tá saindo minha voz? Tá. O segundo fenômeno é o do aliasing. Então, eu vou baixar aqui esse sample.wave. Deixa eu renomear para só sample.wave. E vou carregar ele aqui. Porque o script ali vai usar um cara chamado sample.wave. Ok. E aí eu vou executar aqui. Não, não era para ser esse sinal. Esse era o da aula sobre filtros, mas tudo bem, pode ser esse. Cadê esse cara aqui? Tá, vai lá, vai esse. Tá aqui o espectro dele. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a decimação desse sinal aqui. Eu vou pegar, vamos supor que seja esse sinal aqui, eu vou pegar a cada 8 amostras e vou colher uma amostra e ignorar as outras. Então eu vou mudar a frequência de amostragem. Vou diminuir a frequência de amostragem por 8 aqui. Então, se o original... Quanto que é o original aqui? O original é o... SR. A frequência de amostragem ali é 24.000. Quanto é 24.000 dividido por 8? 3.000, né? Então, eu vou reamostrar ele aqui com frequência de amostragem de 3.000 Hz. Quer dizer que eu posso ter esse sinal pode ter frequência máxima de quanto? Amostragem 3.000 Hz, ele tem que estar limitado em que frequência para não ter aliasing? 1.500. Ele não pode ter frequências maiores ou iguais a 1.500. Só que ele tem, né? Então eu vou fazer a decimação aqui. Ele ficou não só abafado, né, por eu matar as altas frequências, mas ele ficou com ruído também, né? Por quê? Eu fiz a amostragem aqui em 3.000, então o que está passando de 1.500 Hz acabou sendo arrastado para cá no espectro. Deixa eu ver se olhando aqui a gente consegue enxergar esse lixo aqui. Eu tenho 3 picos. São esses 3 picos. No meio desses dois aqui, aparece esse picozinho menor, que provavelmente é lixo que veio lá das altas frequências. Então, eu não filtrei o sinal antes de amostrar com uma frequência mais baixa. Ele ficou...
com esse chiado aí, né? Esse ruído. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar ele no filtro passa baixa antes de fazer a subamostragem. Então, olha aqui, cortei tudo que está acima de 1500. Eu fiz aqui um low pass, vamos colocar menos ainda. 48% da nova frequência de amostragem. Cortei aqui, e agora sim eu vou subamostrar ele. Vamos comparar visualmente esses dois espectros aqui, ó, para ver se a gente vê ruído neles. Dá para ver aqui, ó, que nesse aqui, onde eu filtrei antes, tem menos componentes aqui do que esse, né? Tá mais sujo esse aqui, né? Essa sujeira que a gente vê aqui são componentes que vieram de outras frequências que estão acima da frequência de Nyquist. Esse cara aqui, vamos ver ele primeiro filtrado, mas sem subamostrar. Ficou mais abafado, porque eu cortei as altas frequências, mas não ficou com aquele ruído, né? Vamos parar aqui. E aí, agora sim, eu subamostro ele, e aí eu vou ter esse espectro aqui, que vem só até aqui. Beleza, então, subamostrei esse sinal, né? Eu mostrei com uma frequência menor. Tive que passar um filtro antes, para não ocorrer esse problema do aliasing. Passando esse filtro, eu perco informação do sinal. Tá? Nesse caso, como é um áudio aqui, uma pessoa falando português, apesar de ser um áudio sintetizado, a gente consegue perfeitamente entender a mensagem ali, então não tem problema. Mas tem essa perda de informação, né? Perdi componentes de alta frequência ali. Mas é o preço que eu pago para poder amostrar o sinal com uma frequência menor. Então, esse sinal aqui, eu amostrei ele com uma frequência 8 vezes menor, né? Foi isso? O fator aqui que eu coloquei foi 8. Então, ele tem 8 vezes menos amostras. Ele tem a mesma duração, mas tem 8 vezes menos amostras. Então, perdi informação ali nas altas frequências, né? Aqui onde eu não fiz isso, ficou essa chiadeira, né? E esse é o efeito do aliasing, né? O que está acontecendo aqui é que se sobrepuseram ali as cópias e elas acabam aparecendo aqui, igual aqueles triângulos que eu desenhei antes. Beleza. Sobre a amostragem é isso aí. Vamos pegar uns exercícios aqui da lista. Questão 3. Enunciado grande, enunciado de Enem. A figura mostra um espectro de amplitude de um determinado sinal, contínuo. Deseja-se amostrar o sinal para que seja processado digitalmente. O circuito integrado utilizado para realizar a amostragem possibilita o uso de qualquer frequência de amostragem menor ou igual a 10 kHz. O espectro aqui, o eixo das frequências está em Hz, não está em radianos por segundo. Com essas informações, determine um valor possível para a frequência de amostragem Fs. Fs em Hz, né? De forma que não haja aliasing do sinal e, ao mesmo tempo, seja compatível com o circuito amostrador. Justifique a escolha do valor. Bom, esse sinal aqui está indo até qual frequência? Ele tem componentes até qual frequência? 500 Hz. Então, na hora de escolher uma frequência de amostragem, ela tem que ser maior do que o dobro de 500 Hz. Então, qualquer frequência maior do que 1 kHz, do que 1000 Hz, está ok aqui. Para não ocorrer aliasing, né? Mas aqui dizia que o circuito integrado utilizado suporta qualquer frequência de amostragem menor ou igual a 10 kHz. Então, a resposta ali é
qualquer valor entre 1 kHz, maior do que 1 kHz e menor ou igual a 10 kHz, é a resposta correta. Justificativa, vamos supor que eu escolho 5 kHz. Ele é maior do que 1 kHz, que é a frequência de amostragem que respeita o critério de Nyquist, e é menor do que 10 kHz, que é o máximo que o circuito permite. Vamos ver outra. Só tem 2 questões aqui. Oi. Está gravando, mas eu... Se é para gravar? Ou... Ah, tá. Eu escolhi aqui arbitrariamente 5 kHz, porque tem que ser maior do que o dobro disso, né? Então tem que ser maior do que 1 kHz. E o enunciado está dizendo que o circuito integrado aqui vai até 10 kHz. Então, 5 kHz está ok, 8 kHz está ok. Determine um valor possível, né? Por isso eu não disse o valor, né? Um valor possível para a frequência de amostragem. E aqui deve ter uma que é ao contrário, né? Qual que é? Questão 4. Um sistema de processamento de sinais que possui na entrada um conversor analógico digital que a cada 2 microsegundos toma uma amostra do sinal de tensão x de t. Então, eu estou amostrando um determinado sinal de tensão contínuo x de t. Achei que fosse branco. Estou tirando amostras aqui. Qual que é o intervalo entre 2 amostras consecutivas? Segundo enunciado aí? Dois microsegundos. A cada 2 microsegundos, toma uma amostra do sinal de tensão. Então, PS 2 microsegundos. Que restrição deve ser imposta ao sinal para garantir que não haverá problemas relacionados a aliasing? Aqui eu estou dando a frequência máxima, o enunciado está dando a frequência máxima do sinal ou está dando a frequência de amostragem? Ou nenhum dos dois? Qual que é a frequência de amostragem em Hertz? Aqui, Fs. Um sobre o período, né? Um sobre 2 microsegundos. Então, 1 sobre 2 é 0,5. 1 sobre micro é mega, né? 0,5 megahertz. 500 kHz. E a frequência em radianos por segundo aqui, ômega S. 2π vezes 500 Hz. Então, dá 1000 π radianos por segundo. Então, ele deu a frequência de amostragem, né? Para não ocorrer aliasing, eu tenho que filtrar o sinal, né? Se ele não for de banda limitada. Ou se ele for de banda limitada, mas com um limite maior do que o que eu preciso. Que restrição deve ser imposta ao sinal, então, para garantir que não haverá problemas relacionados a aliasing? Oi? A frequência máxima do sinal tem que ser, se for falar em radianos por segundo, né, aqui faz, né? A frequência máxima em radianos por segundo, o sinal tem que ser menor do que 1000 π.
Você pode escrever por extenso lá. O sinal não pode ter nenhuma componente de frequência maior ou igual que 1000π. Dá para fazer o seguinte, ó. X de ômega maior ou igual a... Ah, peraí, não é 1000π, não. É metade, né? Ah, metade. 500π. Pode dizer assim, x de ômega maior ou igual a 500π igual a zero. Ou, eu tinha chamado de... Quando tem o espectro aqui, a gente chamou isso aqui de 2πb radianos por segundo, né? Essa frequência máxima. Ou B Hertz. Eu posso dizer também que B é igual a... Ou B é menor? B é menor do que... 250 kHz, né? Vamos ver o gabarito lá. Essa prova é dezembro de 2016. Segundo semestre, é prova 2 ou 3? Substitutiva. Que agora não existe mais, né? Agora a substitutiva é uma defesa. Não, peraí. Essa aqui não é essa, né? 2016, 2, prova. Beleza. Gabarito. Aqui, o sinal deve ser limitado em banda com B menor do que 250 kHz, que é metade da frequência de amostragem. Questão B. Que tipo de filtro pode ser utilizado antes do conversor AD? Aqui, ó, conversor analógico digital. Para garantir que a restrição seja cumprida. Essa restrição que vocês colocaram na A. Que tipo de filtro? Passa baixo. É assim. Simples assim. Filtro passa baixa com frequência de corte em hertz menor do que 250 kHz. Para viabilizar isso aqui, né? Beleza. A amostragem é isso aí.